bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sejam muito bem-vindos ao Espaço Contar. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro de Monteiro Lobato chamado Aventuras de Hans Stander. Eu não tenho mais o livro, que eu peguei em biblioteca, tá bom? Bom, Hans Stander era um homem que naufragou nas costas brasileiras em 1553 e esteve 8 meses prisioneiro dos índios Tupinambás. É uma história narrada por Dona Benta para Narizinho e Pedrinho. Foi um dos primeiros livros de Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato sempre gostou de romancear fatos históricos, o que fazia vários links com a história mesmo do Brasil. É claro que tem um olhar eurocêntrico, né? Mas a Dona Benta mesmo admite na narrativa de que os selvagens, entre aspas, porque isso também é um tema que é preciso falar com a criança, que não existe essa coisa de o selvagem, isso é uma visão eurocêntrica que é passada nos livros. Pelo olhar deles, eles estavam lá nas terras dele quando os colonizadores vieram e invadiram suas terras. Então, o vilão não é bem o nativo, né? Não é nem um pouco nativo. E o Monteiro Lobato nesse livro faz pensar sobre isso, sim. Inclusive, quando é narrado que os índios tinham índios que eram canibais, que comiam seus rivais e tal, ele fala sobre o respeito, sobre a ideia que o índio tinha de absorver aquele conhecimento e tal. Então se coloca no lugar do indígena e fala que não é muito diferente, é muito melhor, aliás, do que você ficar, do que fez a Inquisição, que colocou na fogueira várias pessoas inocentes. Então muita coisa que o homem branco fez que é muito mais cruel do que o indígena, quando ele conta da parte canibal, tá? Matava sem tortura, coisas assim, que é muito diferente do que o homem branco fez na sua história. Outra coisa é a parte também da festa que faz ao redor da vítima, né? Da vítima entre aspas, assim, do que vai ser comido. Eles fazem uma festa e tal. E o Monteiro Lobato compara com o peru de Natal. Não é assim? A gente não tem ali o cadáver e todo mundo em festa, comemorando. Então, ecologicamente, assim, também tem essa reflexão sobre a brutalidade do ser humano. Outra coisa que eu acho muito interessante nesse livro é que fala-se dos indígenas que estavam aqui, dos indígenas brasileiros, fala dos Tupinambás, fala da fronteira dos Carijós, dos Tupinambás, dos Tupiniquins. Os índios Tupiniquins seus domínios se limitavam ao sul, com a terra dos Carijós, e a norte dos Tupinambás. Eram tribos inimigas entre si. Os Tupinambás odiavam os portugueses porque eles se uniram aos Tupiniquins. Tanto que uns se uniram aos franceses, outros se uniram aos portugueses. Então, ele dá vida aos índios, não os coitadinhos que foram dominados. Não mostra o indígena, sabe? Fala dessa parte assim, da crença do indígena. É muito interessante esse livro, sim. Tá? É um olhar diferente, porque a gente tá cansado de ver livros que falam sobre o colonizador, vinha lá, e os indígenas, o que eles fizeram? Eles reagiram? Eles não reagiram? Ninguém sabe como que era a sua vida. O Monteiro Lobato aproveitou a literatura para fazer esse misto bem bacana. Na história, o Hans Stander ele é pego por uma tribo canibal, tá? Mas ele consegue sair usando a crença do povo, né? Convencendo o povo de que comer ele daria muito azar e tal, coisas assim. E ele volta para sua terra muito tempo depois. Outro fato interessante do livro As Aventuras de Hans Stander é que ele fala sobre a fundação da costa brasileira, desde
vários estados, assim, como que foram surgindo, como que era povoado pelos indígenas, qual tribo ficava com qual território, e toda uma dinâmica entre os índios, que eu acho bem interessante também ressaltar. Beijo pra vocês, até o próximo!